Fala, meu povo! Eu sou o Thiago Macena Lima, professor da T3 Taekwondo Team, e hoje eu vou falar com vocês sobre o ensino de artes marciais à distância. I know Kung Fu. Show me. O ensino à distância, o famoso EAD, não é uma ferramenta muito nova. Apesar de ter se popularizado nos últimos anos, com o ensino superior à distância, graduação, pós-graduação de várias matérias, é uma ferramenta que é utilizada desde do século XIX, que foi se desenvolvendo com a criação de institutos especializados nesse ensino à distância. Para quem tem 30 anos e um pouco mais, deve se lembrar do Instituto Universal Brasileiro, que na verdade foi fundado em 1941, mas que se popularizou nos anos 80, nos anos 90, com o ensino via correspondência de vários cursos. Hoje em dia nós vemos o EAD em várias faculdades e instituições de ensino, com cursos de graduação, de pós-graduação, cursos técnicos, com esse ensino à distância que facilita muito o acesso pela questão de muitas pessoas não conseguirem ir até a instituição ou pelo seu tempo limitado, onde a pessoa faz o seu próprio horário de ensino. É uma ferramenta muito interessante de aprendizagem, sim. Logicamente, o método de ensino ele modifica um pouco, a pessoa tem que se adaptar à forma de ensino, mas que é válido para se aprender vários assuntos diferentes. E hoje em dia, com a popularização da internet, nós vemos muitos cursos online de várias matérias diferentes. Os próprios cursos de pós-graduação EAD eles são feitos pela internet, onde os alunos acessam as plataformas das instituições, fazendo videoaulas e tendo também o conteúdo escrito e as atividades que devem ser realizadas dentro dessas plataformas. Além disso, também com o advento do YouTube, das redes sociais, nós vemos também muitos vídeos ensinando o famoso faça você mesmo, de várias atividades, de coisas para se fazer em casa, e também muitas videoaulas ensinando diversas coisas, desde tocar violão, tocar teclado, técnicas de desenho, várias técnicas também práticas, e videoaulas também de muitos conteúdos teóricos, como matemática, física, e quanto à realização de atividades mais práticas. Desde a popularização das artes marciais de forma mais midiática, com filmes, séries, entre a década de 60 e 70, esse ensino do tipo dos guias práticos, do aprenda em casa, de várias técnicas de artes marciais, se tornou popular. Nos Estados Unidos nós víamos muitos livros e revistas na década de 60, 70, temos até alguns livros publicados do próprio Bruce Lee. E no Brasil nós vimos isso também muito popular na década de 80, década de 90, essas revistas e esses guias práticos. Além dos guias práticos de artes marciais, que alguns são até bem sinceros, demonstrando mais a parte filosófica, histórica de algumas modalidades, e alguns sendo um pouco mais pretensiosos, tentando ensinar técnicas práticas para o indivíduo que detenha o livro aprenda para usar em situações muitas vezes de defesa pessoal. Mas também temos publicações mais voltadas ao próprio treino, na parte física, que é bem interessante, principalmente para professores, treinadores que já estão inseridos em alguma modalidade. Por exemplo, o livro Prepare-se para a Guerra, do professor Leandro Paiva, que tem todo um conteúdo de treinamento, de metodologia, até marketing de atletas. Temos livros com conteúdo básico da modalidade, com alguns conceitos básicos e também até uma certa padronização para auxiliar quem está entrando na modalidade, ter um entendimento, e até alguns instrutores ou professores que necessitam padronizar melhor o seu ensino, porque nós sabemos que muitas terminologias, muitas práticas acabam muitas vezes sendo modificadas pela cultura ou muitas vezes pela prática do dia a dia do ensino de algumas academias e algumas coisas acabam até se perdendo. Eu tenho exemplo aqui do livro Pratique Taekwondo, do mestre Wo Jai Lee, que tem algumas formas padronizadas, nomenclatura e alguns conceitos básicos da modalidade. E também alguns livros que tenham conceitos mais históricos e filosóficos para quem quer estudar mais esse meandro não apenas prático da modalidade da arte, mas algo um pouco mais focado na história, na filosofia. Exemplo que eu dou, Taekwondo tradicional, que tem uma parte da filosofia, da história bem interessante, mas esse aqui é Uma Arte Mortal, uma história não contada do Taekwondo, do Alex Gillis, que, ao meu ver, para quem pratica Taekwondo, é muito interessante para entender a história, a origem
da arte. E tem capítulos extras escritos pelo mestre Sérgio Moller Jr. falando sobre a história do Taekwondo no Brasil. Além dessa diferença dos livros, das revistas que tinham muito na década de 80 e 90 e alguns mais atuais, na década de 90 nós tivemos a popularização do VHS, do home video, onde para quem viveu essa época era muito comum irmos até as locadoras e alugarmos vários filmes, lançamento, principalmente de sexta-feira, onde você poderia ficar o final de semana inteiro com os filmes assistindo à vontade. E com a popularização dessa ferramenta, nós começamos a ter as videoaulas das mais diversas. Algumas já começaram até antes da década de 90, antes dessa popularização em massa do VHS, mas tivemos um crescente, uma grande gama de vários tipos de fitas de VHS, de cursos de aprenda você mesmo, de treino em casa na década de 90. Por exemplo, uns vídeos que ficaram muito famosos eram os vídeos de ginástica da atriz Jane Fonda. You ready? Yeah! There's never been a better way to strengthen your abs, tighten your buns, and tone your thighs than with Jane Fonda, America's best-selling workout instructor of all time. And now she's back with a better offer to give you a better body at the best price. For the first time through the special television offer, Jane is making her entire workout library available to you. Tivemos também os vídeos de prática de Tai Chi com David Carradine. Hello, I'm David Carradine. I'd like to show you a secret. It will keep your body looking young, it will sharpen your mind, it will make stress disappear. The secret that's helped me do all that and more. The secret of Tai Chi and Kung Fu. Now it's easy to put this power to work in your life through my Tai Chi and Kung Fu video workout. O Taibo com Billy Blaine. Get knocked out. Come on, work it. 3, 4, work it. 5, 6, 7. Let's do it. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Go. 1, 2, 3, 4. Work it. Go. E outros demais. E dentro dessa gama tivemos muitos vídeos do aprenda karatê, aprenda kung fu, aprenda isso você mesmo. Passamos pelo DVD, também tivemos muitos DVDs nesse estilo, e hoje em dia, com a popularização da internet, nós temos o YouTube e vários cursos de videoaula espalhados pela internet. Agora, chegando ao ponto, essa ferramenta de aprendizado online é boa ou não? Na verdade, temos dois pontos muito importantes para analisar nisso daí. Essas ferramentas como esses livros e principalmente esses DVDs são muito popularizadas. As federações e as confederações de muitas modalidades utilizam dessas ferramentas, de certa forma, tratados de padronização de técnicas, de nomenclatura, de formas, para que a modalidade não se descaracterize demais. Nós temos várias federações que lançaram DVDs, lançaram livros, lançaram até páginas na internet com vários conteúdos, procurando padronizar, procurando demonstrar a forma mais correta da prática de várias técnicas das modalidades, e assim tentando deixar a prática no mundo um pouco mais uniforme, um pouco mais padronizada mesmo. Aí, analisando, essa ferramenta, para quem já pratica a modalidade, ou até pratica outro tipo de modalidade, mas tem interesse em aprender novas técnicas, aprender novos exercícios, novas metodologias de treino, são bem interessantes para a pessoa aprender. Mas qual é o verdadeiro risco? São para os iniciantes, para as pessoas que não têm experiência. Quem é a favor dessas ferramentas utiliza muito o argumento que sim, existe, é válido, de muitas pessoas não poderem ter acesso a academias, locais de treino, para poder estar praticando determinadas modalidades. E com isso, com essa ferramenta, as pessoas têm muito mais acesso. Sim, é verdade, é fato. Mas temos um problema muito sério quanto a essa prática à distância. E não estou falando nem dessa questão de graduação, de a pessoa se graduar na modalidade, que é algo muito errado fazer isso à distância, sim, mas muitos desses cursos, desses vídeos, deixam claro que o foco, a pessoa não vai se graduar, seria uma iniciação, uma forma da pessoa poder praticar em casa. Só que temos o problema da falta do instrutor junto com a pessoa. E qual é essa falta? O que isso faz falta? Na maioria desses vídeos, desses cursos, são demonstrados vários tipos de exercícios físicos e além das técnicas em si. E para quem já dá muita aula, nós vemos que os alunos cometem muitos erros de execução, principalmente alunos iniciantes, alunos que não têm vivência, não apenas numa modalidade, mas muitas vezes não têm vivência na prática de atividade física e
por ter um interesse maior, procuram as artes marciais como a sua atividade inicial para entrar nesse mundo da atividade, por uma questão de saúde, por uma questão de prática, ou por uma questão de afinidade, de vontade mesmo de treinar aquela modalidade. Em muitos desses vídeos são demonstrados erros de execução, erros básicos, muitas vezes são erros cometidos na realização dos movimentos, na realização dos exercícios, para que o aluno que esteja aprendendo, acompanhando o vídeo, procure prestar atenção nesses erros. Mas nós sabemos que muitas vezes a pessoa não tem percepção do seu erro de execução. A pessoa não tem essa consciência corporal de perceber que ela não está realizando direito. E nós vemos isso muito dentro da sala de aula. Alunos sem essa consciência corporal, alunos sem essa experiência, eles tendem a realizar o exercício com a consciência que estão fazendo da forma correta e você demonstra o erro. E eles não percebem. Eles fazem o exercício, eles acabam executando de forma errada e eles não percebem. Mesmo se muitas vezes o aluno está olhando no espelho, ele não percebe. Além disso, muitos exercícios, os erros, mesmo que o aluno esteja de frente para um espelho ou até de lado, certos erros de execução são difíceis de o aluno perceber via reflexo. E o aluno ele vai ter muita dificuldade de perceber o seu próprio erro de execução. Aí que vem o trabalho do professor. Mas por mais que o vídeo, o instrutor, a pessoa que está apresentando o vídeo, ele demonstre os erros mais comuns de execução, não tem como generalizar esse erro. As pessoas acabam tendo dificuldades diferentes e erros diferentes. Muitas vezes você vai se preocupar com a execução principalmente do joelho, da posição, por exemplo, do joelho no exercício, mas determinado aluno ele corrige essa posição, mas o tornozelo dele está numa posição errada. Muitas vezes a coluna dele está torta e ele não percebe. Muitas vezes o aluno ele vai realizar o exercício jogando muito mais peso na perna dominante, sendo que ele tem que distribuir esse peso. E isso ele não percebe. E qual é o problema da pessoa treinar executando esses erros? A repetição desses erros vão acarretar em lesão. Por isso, a necessidade do professor estar junto, de dar esse feedback. Não apenas o feedback oral, dizendo, corrige isso, está errado. As pessoas muitas vezes necessitam de um feedback mais proceptivo, mais tátil, onde você vai demonstrar, muitas vezes, como eu já fiz em várias aulas, demonstrar qual a altura do pé que tem que estar. Às vezes o aluno está executando um chute que ele não está conseguindo virar o quadril. Você vai demonstrar para ele, não, você vai trazer seu quadril aqui, traz seu quadril, seu pé, você vai pegar o pé do aluno, vai falar, seu pé ele tem que acertar assim. E ele vai sentir o movimento correto, ele vai conseguir sentir, com o seu auxílio, sentir a posição correta do movimento. Isso, para muitas pessoas, faz muita diferença em melhorar a execução. E focando na parte das técnicas, nós sabemos que as técnicas de luta, mesmo que sejam treinadas em um saco de pancada, para quem tem condição, um bob, nas mais diversas ferramentas de impacto, se a pessoa não aprende corretamente a técnica, se a pessoa não tem esse feedback, ela pode se machucar muito feio. Um soco encaixado de forma errada, com o punho não estabilizado, pegando num ângulo errado, pode acarretar uma torção, vai ter lesão. Um chute realizado de forma errada pode ter lesão de tornozelo. Se a pessoa não vira o quadril, ela pode lesionar o ligamento do joelho de forma bem grave, bem chata mesmo. Numa aula à distância, o professor não vai estar ali para perceber isso, para ver esses pequenos erros. Muitas vezes até para ter a noção de que o aluno ele ainda não está condicionado a realizar aquela técnica daquela forma, que ele precisa dar uma modificada. Então essa é uma problemática muito grande desse ensino das artes marciais à distância. É algo, a prática de exercício em si, o ensino de muitas modalidades, esses vídeos fitness, ensinando os mais diversos exercícios, ensinando as mais diversas metodologias de treino. Para quem é iniciante, para quem não tem expertise, para quem não treina há algum tempo, é muito arriscado, é realmente problemático. Você sempre vai ter a necessidade de um profissional junto. Se você vai fazer musculação, se você vai fazer exercícios focados para o seu condicionamento físico, exercícios que têm uma complexidade maior, não exercícios tão simples como uma caminhada, uma corrida, mas ainda assim, se você pretende fazer um treino de corrida um pouco mais intenso, mais focado, você necessita de um profissional de educação física que ele vai te orientar,
que ele vai corrigir os seus erros, que ele vai te passar melhor intensidade, melhor sequências de exercício para sua melhor evolução e também para preservar a sua saúde. Da mesma forma, dentro das artes marciais, você necessita do professor, do instrutor ali que ele vai te guiar, que ele vai demonstrar os exercícios da forma correta para você não executar de forma errada, para você executar o exercício da forma mais segura. Também a evolução das técnicas, a forma mais correta de você realizar os movimentos para conseguir o melhor resultado sem acarretar uma lesão. Então, você tendo um bom professor, um bom instrutor, ele vai ter essa preocupação e ele vai estar ali te corrigindo. E isso à distância você não vai ter isso. Você não vai ter isso nesses ensinos à distância. E além disso, o mais grave de tudo, em alguns cursos, alguns vídeos, que eles não têm a pretensão apenas de te ensinar coisas básicas daquela arte mais tradicional. Eles literalmente se propõem a ensinar a parte do combate, a parte da defesa. E como você vai aprender a se defender, a ter um combate sem um sparring, onde no vídeo vai ter explicação das técnicas, da estratégia, da movimentação, mas você não vai ter o combate, você não vai ter luva com luva, você não vai tomar pancada. Como eu falo muitas vezes com meus alunos, você aprende a se defender apanhando. Você vai ter que, no treino, você vai tomar um soco, você vai tomar um chute, e o seu cérebro vai ter aquela percepção de você se proteger, de como sair, de como escapar. Como você vai aprender isso via EAD? Então, é muito perigoso esses cursos que se propõem a isso. Ainda mais curso que se propõe a dizer que vai ensinar você a utilizar aquelas técnicas para se defender. Defesa pessoal você vai aprender em uma instituição local que ensina a defesa pessoal. Esporte você vai aprender em uma instituição que ensina esporte. Ninguém vai aprender esporte apenas dentro de casa. Você pode desenvolver o que você aprende, pegar e dar um desenvolvimento maior para suas técnicas em casa, com treinamento e tudo, mas você precisa estar lá na academia, no clube. Um conteúdo teórico das artes marciais é super válido você aprender dessa forma. Livros, vídeos, YouTube, essa parte teórica de história, de filosofia, muitas vezes dicas de exercícios, dicas de técnicas são interessantes, mas você precisa estar lá no tatame, você precisa estar no ringue, você tem que estar no tete-a-tete. Agora, para quem já pratica, para quem já dá aula, para quem já treina há muito tempo, é válido. É uma forma de você ampliar os seus horizontes, você não ficar muito fechado naquela caixinha da sua modalidade. Você vai aprender exercícios diferentes que você pode adaptar à sua modalidade, você pode inserir aquele exercício em si. E isso não apenas de artes marciais, você pode ver vídeos muitas vezes de futebol americano, vôlei, até de musculação, que você pode ver certos exercícios que você acha interessante e adapta para a sua modalidade. Eu mesmo já fiz isso. Para mim, a conclusão: esses vídeos, se forem voltados à prática em si, para quem é iniciante, para mim, minha opinião, é roubada. É roubada. Ninguém aprende arte marcial que nem Matrix. Ninguém vai colocar um plug na nuca e baixar vários estilos. Não é assim que funciona. Você precisa da vivência do tatame, você precisa da vivência do ringue, você vai ter que botar seu equipamento de proteção, ir lá, bater, sentir, você vai ter que estar lá junto com seu instrutor, te corrigindo, te dando todo o direcionamento para você corrigir a sua prática e executar da melhor forma possível, para você ter resultados, evitando ter qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de prejuízo. Para a questão teórica, super válido esses livros de técnicas, principalmente esses livros que tenham voltado à história. Para quem já pratica, esses livros também que padronizam, que dão uns norte da prática, são muito interessantes. Passam algumas coisas diferentes também que muitas vezes na prática do dia a dia vão se diluindo, passando de academia para academia, de mestre para mestre, vão se perdendo, e muitas vezes você pode retomar com esses livros, com esses DVDs, com essas ferramentas. Bom, essa é a minha opinião. Se você concorda, se você discorda, comenta aí, dá uma força, o canal tá começando agora. É legal ver o pessoal tendo o retorno do pessoal pra gente ter ideia do que fazer. Se inscreve, dá um like, compartilha aí pra quem você acha interessante, se você já discutiu isso com alguém, se você tem uma opinião parecida, se você tem uma opinião diferente da minha. Compartilha também pra mostrar, pra debater, vamos debater o assunto, é legal debater o assunto. Eu sou o Thiago Macena, da T3 Taekwondo Team, aqui no Nerd Faixa Preta.